Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar com notícias do governo federal. Olha só, o governo publicou um decreto oficializando o retorno da exigência de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e também do Japão. A medida passa a valer a partir do dia 1º de outubro deste ano. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto dispensando a apresentação de visto para turistas residentes nesses países. Pela apresentação que foi revogada, os turistas poderiam permanecer no Brasil por até 180 dias, sem a necessidade de visto para turismo, negócios, trânsito, atividades artísticas e esportivas ou em situações excepcionais por interesse nacional. Em março deste ano, o presidente Lula determinou que o Itamaraty voltasse a exigir o documento. A avaliação se deu com base no princípio da reciprocidade, já que turistas brasileiros precisam de visto para visitar esses países. O governo fez um levantamento que identificou que não houve aumento no fluxo de turistas de modo considerável, desde que o Brasil parou de exigir vistos para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. E eu falo de economia agora. O preço médio da gasolina nos postos do Brasil subiu 0,12% na última semana. A gasolina, vendida com mistura de 27% de etanol, atingiu preço médio de 5,75 centavos o litro nas bombas, segundo o levantamento feito com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil. Por outro lado, o etanol acumulou alta de 12,53% nas usinas de São Paulo, principal mercado consumidor e produtor do país, entre os dias 3 e 20 de abril. Na última semana do mês, porém, houve uma redução de 3,44% na primeira queda depois de 4 semanas de preços firmes nas unidades produtoras. No caso do petróleo, a tendência de alta das cotações reflete o anúncio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo de que cortará, a partir de maio, sua produção em 1.160.000 barris diários. Já o preço médio do etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, subiu 2,81% na última semana de abril, ante a semana anterior, para 4,20 centavos o litro. Segundo o levantamento da Valicard, aponta ainda que o preço do biocombustível pode se reduzir nas próximas semanas, depois que a cotação do hidratado nas usinas de São Paulo tenham caído 4,19% na última semana de abril. Já o preço médio do litro do diesel S10, o mais usado no Brasil, apresentou recuo de 0,79% entre os dias 23 e 30 de abril, nos postos de combustíveis, em comparação com a semana anterior, a R$ 6,43 o litro, segundo o levantamento. Após uma redução nos preços praticados pela Petrobras para o combustível, a estatal anunciou a diminuição de 9,9% do preço médio de venda de diesel para as distribuidoras, em linha com o esperado pelo mercado devido ao comportamento do câmbio e do preço internacional, e antes de uma alteração na cobrança do tributo estadual ICMS. E olha só, o sonho da casa própria está cada vez mais longe dos brasileiros. Nos últimos 12 meses, o preço médio do imóvel cresceu 5,63%, enquanto a inflação foi de 4,14%. Atualmente, o preço médio por metro quadrado está em R$ 8.436. Assim, um imóvel padrão de 65 metros quadrados custa, em média, R$ 548.300. Os dados são do índice Fipesap+, que monitora as 50 principais cidades brasileiras. Quando comparado ao Índice Geral de Preços de Mercado, que tradicionalmente é usado para limitar os contratos, a diferença no último ano foi ainda maior. O indicador variou menos 2,17%, ou seja, diferença de 7,8 pontos percentuais.
Em abril, o Fipesap aumentou em 0,45%. Já o IGPM caiu 0,95%, enquanto o IPCA 15 subiu 0,57%. Além disso, o resultado do mês passado representa a aceleração dos preços da casa própria. Isso porque, em março, a estatística havia sido menor, de 0,42%. Em 2023, o Fipesap acumula alta de 1,55%. Entre as cidades pesquisadas, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, permanece como a mais cara para se comprar uma residência. Por lá, o preço médio por metro quadrado é de R$ 12.073. E eu trago agora os destaques internacionais. Olha só, o fenômeno climático El Niño tem grandes chances de ocorrer ainda neste ano, o que pode provocar recordes de temperatura no mundo todo. O alerta foi feito pela ONU, que começa a preparar, inclusive, ações de mitigação para secas e também para cheias. O El Niño é um fenômeno climático natural geralmente associado ao aumento das temperaturas, ampliação da seca em algumas regiões do mundo e fortes chuvas em outras áreas. The next few months, from May to July, we have a 60% chances. Nos próximos meses, de maio a julho, temos uma chance de 60% de entrar na fase do El Niño. Esta probabilidade aumenta para 70% se olharmos o período de julho a agosto e até 80% depois de agosto. Claro, isso vai mudar os padrões de clima e tempo no mundo inteiro, comparado ao que tivemos durante a fase de Laninha. Change the weather and climate pattern worldwide compared to what we had during the La Niña phase. O El Niño aconteceu pela última vez em 2018 e 2019 e provocou um episódio particularmente longo de Laninha, que causa os efeitos inversos e, em particular, uma queda nas temperaturas. Apesar do efeito moderador, os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados. O desenvolvimento do El Niño provavelmente vai levar a um novo pico do aquecimento global e aumentar as possibilidades de recordes de temperatura. E olha só, parece até ficção, mas é verdade. A crise também chegou ao glamouroso mundo do cinema. Os roteiristas de Hollywood estão em greve desde ontem e eles reivindicam melhores salários e menor carga de trabalho. O problema começou durante a pandemia, quando houve uma explosão na produção de séries e serviços de streaming. Mas os roteiristas reclamam que os salários não aumentaram na mesma proporção. Apenas o trabalho aumentou. De acordo com dados do sindicato da categoria, metade dos roteiristas dos Estados Unidos recebe o piso da categoria. Há 9 anos, 1/3 ganhava essa faixa salarial. Do outro lado, os estúdios alegam que já concederam aumentos significativos. Sem acordo, as negociações entre as partes foram encerradas na segunda-feira. O efeito mais imediato da greve é nos programas de auditório e de entrevistas diários dos Estados Unidos. Alguns devem ser suspensos já nos próximos dias. Para os Estados Unidos, cinema é assunto de Estado. Por isso, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, fez um apelo para que os dois lados voltem a conversar. A última vez que os roteiristas cruzaram os braços foi em 2007. A paralisação durou 100 dias e deu um prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares à economia de Los Angeles, onde se concentram os estúdios de filmagem. Afinal, sem eles, o show não pode continuar. Bom, essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até mais.